Olá, aqui é o Robert, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana da Lapa, e este é o Devocional Fé, Esperança e Amor. E no devocional de hoje eu quero falar com vocês a respeito da confissão. No anterior nós falamos a respeito do perdão, mas para existir perdão precisa haver uma confissão. Olha aqui que a primeira epístola de João, capítulo 1, os versículos 8 e 9 nos ensina. Se dissermos que não temos pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você consegue passar uma hora, um dia, um mês sem pecar? No tempo de João, o gnosticismo ensinava que sim. Na verdade, eles aprofundavam ainda mais no pensamento deles. Eles colocavam o homem como um ser dicotômico, ou seja, ele é um homem que tem um corpo que é mau e um espírito que é bom. E esse corpo que é mau, ele é que sofre por conta do pecado, ou seja, esse corpo é que é afetado pelo pecado. Já o espírito, ele está livre. Mas a Escritura não faz essa separação. A Escritura mostra o homem como um ser único. E quando o pecado está no homem e afeta o homem, ele não afeta uma parte, ele afeta o todo, as suas volições, pensamento, afeições e ações. Então a Escritura vai nos ensinar que o pecado original, o pecado de Adão e Eva, foi imputado no ser humano. Ou seja, esse pecado se tornou universal. Logo, todo homem já nasce pecador. O homem já nasce inato nele o pecado. Davi reconhece isso quando ele confessa o seu pecado no Salmo 51. Ele diz, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, nós precisamos compreender que todos nós somos pecadores. E por sermos pecadores, nós carecemos de alguém que vai nos libertar desse pecado. E quem vai nos libertar desse pecado? Cristo. Foi isso que Deus prometeu lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. O nosso libertador. E Cristo fez isso. Na cruz ele pagou a nossa dívida. Ele cancelou a nossa dívida. E você pode me perguntar, mas se Cristo já cancelou a nossa dívida, então nós podemos ficar sem pecar. Não. Cristo cancelou as nossas dívidas. E agora nós temos o perdão. E esse perdão está para nós. Por conta dessa morte do nosso libertador e da ressurreição dele. No entanto, a natureza ainda está em nós. Nós somos pecadores. Paulo vai nos ensinar que nós lutamos ainda contra a carne, contra as nossas vontades pecaminosas. E nós lutamos com o Espírito que está em nós. Por isso que também a Escritura vai nos ensinar que quando nós nos enchemos do Espírito Santo, é que nós vamos conseguir vencer, lutar contra essas vontades pecaminosas. Olha o que o texto está nos ensinando então. No versículo 8, ele está dizendo, olha, se você diz que não peca, você está se enganando. E no versículo 10 diz que você ainda é mentiroso. Ou seja, não tem como o homem ficar esses momentos longos sem pecar. Não tem jeito. Porque o homem ele não é autossuficiente. E somente um homem que se acha autossuficiente é que vai pensar assim, ou vai tentar agir assim, mas não vai conseguir, porque nós carecemos de uma ação que vem do Espírito Santo para nos fazer lutar contra esse pecado. E o texto, no versículo 9, vai dizer então para nós, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha o que o versículo está nos ensinando. Existe uma condição, uma segurança e um cumprimento. Qual é a condição? A condição de reconhecimento. Uma condição que nós somos pecadores. Ou seja, o homem precisa reconhecer que ele é pecador e carece da ação divina para que haja nele o reconhecimento do seu pecado e a confissão. Ele confessa o pecado. Então, eu preciso entender que eu sou pecador. Depois, a segurança. Qual é a segurança? O que Cristo fez na cruz já garantiu o perdão. Ou seja, eu preciso apenas confessar, porque o perdão já está à disposição daqueles que confessam com o coração arrependido o seu pecado. Ele é fiel e justo para nos perdoar. E o cumprimento, que está na sequência. E nos purificar
de toda a injustiça. Ou seja, eu reconheço, eu confesso e eu recebo a purificação, porque Cristo já garantiu isso na cruz. Meus queridos, nós estamos passando por um momento em que esse isolamento tem afetado diretamente o nosso coração. Nós ficamos nervosos, ansiosos, e por conta disso nós pecamos. Pecamos contra o nosso próximo. Nós precisamos entender que a confissão ela é importante. A palavra confessar aqui é homologuel, que nos leva à compreensão que existe um pecado. E eu preciso, então, confessar esse pecado para que haja o perdão. Então, você precisa reconhecer que você é pecador. Que aquele ato de falar mais grosso, de falar de forma mais rude contra a sua esposa, contra os seus filhos, foi um ato que afetou eles. Você precisa, então, primeiramente, entregar essa ofensa a Deus e pedir perdão a Ele, para depois chegar até a sua esposa ou seu filho, aquele que foi afetado pela sua ação, e pedir também perdão a eles. O perdão é libertador. Foi isso que Cristo nos concedeu, a libertação dos nossos pecados, da condenação. Nós não estamos mais condenados, somos libertos. Agora, sabendo disso, nós precisamos também, nesses pecados atuais, confessar os nossos pecados, reconhecer que nós erramos. Então, clamar pelo perdão, confessando os nossos erros. Vamos fazer isso? Vamos confessar os nossos pecados para com Deus, primeiramente, e depois para aquele que nós o afetamos por conta das nossas ações. E você vai ver, vai experimentar como isso é libertador. Assim como você experimentou essa nova vida em Cristo, porque foi uma libertação da condenação, você experimentará agora também no seu relacionamento com Cristo, porque o pecado te afasta, e também com aquele que você afetou, porque esse pecado também te afastou dele. Ou seja, vamos confessar os nossos pecados. Essa é a palavra que eu queria deixar com você nesse momento. Que Deus te abençoe e te ajude. Um grande abraço.